plenário. Hoje tivemos, senhor presidente, a primeira reunião do projeto, do anteprojeto, na verdade, agora projeto de lei, que trata da reforma do Código Penal brasileiro. Com a presença de juristas, que destaco aqui em nome do ministro Gilson Dipp, que coordenou, que presidiu os trabalhos do anteprojeto da reforma do Código Penal. E percebo que há uma ansiedade muito grande de todos os membros, senadores membros dessa comissão, em fazer, de fato, uma reforma profunda na legislação penal brasileira, porque ela está realmente ultrapassada. Isso é fato. Como ultrapassada? É uma lei que data de 1940. Nesses anos todos, esta lei veio sendo modificada, porque ela não ficou um vazio, né? Não é a mesma lei que foi criada lá em 1940, que regra hoje ainda a conduta em sociedade. Houveram alterações e outras leis foram sendo criadas, por exemplo, para dar uma regra à conduta do menor em sociedade, que é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que data de 1990. No entanto, esse estatuto ele foi gestionado aqui no Congresso Nacional na década de 80 e transformou-se em lei em 1990. Ou seja, 22 anos atrás. Também já está ultrapassado. Porque se nós analisarmos e refletirmos o que era o jovem de 1980, da década de 80, o jovem da década de 70, e o que é o jovem do terceiro milênio, de 2012, naquele momento, por exemplo, nós não tínhamos celular. Hoje nós vivemos uma crise da telefonia móvel no Brasil, por conta que há um número de aparelhos superior ao número de habitantes. Nós temos 250 milhões de chips de serviço móvel de telefonia espalhados pelo Brasil. Aquele jovem da década de 70, ele não tinha acesso à internet, da década de 80 ainda não. A internet é do meados dos anos 90, mas principalmente do terceiro milênio. Como era o convívio em sociedade, os valores morais e éticos, eles estavam muito mais presentes nos ensinamentos, porque os pais eram mais presentes no convívio com os seus filhos. Então, este Código Penal tem realmente um desafio que de nós criarmos uma lei que regula o convívio em sociedade. Uma lei que tem que mudar conforme mudam os costumes das pessoas, porque as leis elas servem para isso. Porque, na verdade, no passado, nós todos éramos donos do nosso nariz, né? Nós fazíamos aquilo que bem queríamos. No entanto, a partir de um momento que foram crescendo os seres humanos sobre o planeta, houve a necessidade de regrar esse convívio em sociedade. Passou-se a existir a sociedade e o cidadão, a pessoa humana, ela transferiu este direito ao Estado de regrar. E o Estado regra o quê? O Estado regra os costumes. E os costumes de 1940 não são os mesmos de hoje. Os costumes da década de 80, quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, também não são os mesmos de hoje, os costumes dos jovens. No entanto, os costumes mudam e, em parte, de certa forma, esses costumes, ele tem que ser moldado pela norma jurídica. Mas esta norma jurídica, ou o nosso ordenamento jurídico,
ele influencia também, de certa forma, nos costumes. Então nós temos que ter um tato muito grande para saber como é que nós vamos fazer uma lei penal, vamos criar ou reformular ou reformar o Código Penal brasileiro, pensando na realidade de hoje, naquilo que nós precisamos reprimir para que não continue acontecendo ou para que mude os seus parâmetros de convivência em sociedade. Por exemplo, o caso do menor foi amplamente debatido na Comissão de Reforma do Código Penal, na data de hoje, a questão se o menor de 18 anos ele é consciente ou não é consciente dos seus atos. Ele é consciente, sim, nós sabemos disso. Eu fiz referência ao número de homicídios no estado do Paraná. 38,8% é a taxa a cada 100 mil de homicídios em Curitiba. Isso revelado por um jornal de grande circulação do meu estado no começo desse mês. 58,9% é a taxa de homicídios a cada 100 mil na região metropolitana de Curitiba. Isso é o sul do país, isso é o Paraná. Parece que isso era coisa do norte, do nordeste, de regiões outras que não o sul, que é tido como a Europa brasileira, mas a Europa também tem crises, né? E nós vivemos nesse momento uma crise de segurança pública, e reconheço todo o esforço do governo federal e do governo estadual, mas o problema talvez não esteja somente na repressão, ou seja, na segurança pública, talvez esteja no ordenamento jurídico. Nós precisamos mudar, talvez nós temos que rediscutir e com responsabilidade essa questão da maioridade penal. Eu apresentei um projeto de lei aqui no Senado, que é o projeto número 190, isso coincidentemente levou esse número, para que possamos ou venhamos a punir o menor infrator, o reincidente em crimes graves, pela pena do Código Penal e não somente pela pena do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa pena do Código Penal ela é superior à pena do ECA, no caso, crimes graves, minha gente, crimes como de estupro, crimes de homicídio, latrocínio, e no caso de reincidência, porque há uma sensação de impunibilidade geral na sociedade brasileira, de que o menor ele pode ser utilizado para assumir a responsabilidade ou o cometimento de crimes dessa natureza sobre o manto da impunibilidade, ou que este cidadão não é imputável. E a ele se aplica o ECA, que tem uma pena de 3 anos, num estabelecimento adequado à reclusão. O que eu estou sugerindo ao Congresso Nacional? Que ele, enquanto menor de idade, cumpre a pena no estabelecimento imposto pelo ECA, mas a partir do momento que completar os seus 18 anos, que ele passe a cumprir a pena no estabelecimento prisional, como cidadão qualquer de maior de idade. No entanto, eu vejo, meu caro senador presidente Mozarildo, senador Rodrigo Horenberger, eu vejo que nós temos que mudar também a sociedade na forma de pensar e de agir. Nós temos que mudar os conceitos éticos, morais, ou reestabelecer esses conceitos na sociedade, do convívio, de ser cidadão, de ter prazer, de ser patriota e ter prazer de ser patriota. Nós temos que restabelecer, e talvez esta seja a forma de nós fazermos algo pela sociedade, ou seja, nós criarmos ou fazermos cidadãos brasileiros, porque não adianta você impor leis repressivas se você não trata das causas que geram a necessidade dessa repressão. Eu digo que a questão é de que forma que nós vamos regrar este convívio em sociedade, observando os costumes de hoje, sem frustrar os costumes de amanhã. Porém, se programando para que estes instrumentos que esse instrumento, o Código Penal, nasça atual, porque é normal nós vermos leis que já nascem velhas, porque ficam anos, às vezes, sendo debatidas no Congresso Nacional.
E mais do que isso, que essa lei nasça hoje e atual, mas mais do que isso, que ela seja atual também amanhã. Porque essas regras que nós estamos normatizando ou condensando dentro de um código, essas regras de convívio em sociedade, elas têm que ser regras, as regras mesmas de amanhã, a não ser que mudem, como mudou, por exemplo, a tecnologia, trazendo a informação mais perto de nós, como a internet, o celular. Eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas a todo tempo falando no smartphone, lendo e fazendo seus trabalhos nos seus tablets, nos seus laptops. E isso também, e cometendo crimes, às vezes, por esses instrumentos, né? Isso também depende de certa forma, ser regrado. Então, minha gente, o Senado Federal passa por um importante momento. Esta comissão, que iniciou os seus trabalhos na semana passada com a instalação, mas, de fato, iniciou os seus trabalhos no dia de hoje, e nós, como membros dessa comissão, temos a obrigação de fazer um novo Código Penal brasileiro. Essa comissão tem um prazo exíguo, cujo prazo, por exemplo, para propor emendas ao anteprojeto já protocolado e autuado como projeto de lei no Senado Federal. Este anteprojeto, que seja o nosso prazo para emendas, é até o dia 5 agora de setembro. Esse anteprojeto que levou o número de projeto de lei 236 de 2012 do Senado Federal, que trata da reforma do Código Penal brasileiro. Então, nós, membros dessa comissão, presidida pelo senador Eunício Oliveira, este projeto que vai ser relatado pelo senador Pedro Taques, que tem também como vice-presidente o senador Jorge Viana, e como membros mais de uma dezena de senhores senadores e senadoras. Nós temos a responsabilidade de fazer, de certa forma, o mais rápido possível, porém de forma consciente, para que nós tenhamos, de fato, uma legislação penal que venha punir exemplarmente aqueles que lesam a vida, aqueles que frustram o convívio harmônico na sociedade. No entanto, nós temos que prever que esta legislação ela tem que ser aplicada hoje, amanhã e depois de amanhã, porque daqui a 10 anos nós teremos este mesmo instrumento normativo que traz essas regras, inclusive as suas punições, e nós vamos ter que dosar. Que pena que é ideal para cada um dos crimes que o ordenamento vai trazer. Esta é a minha primeira explanação no que diz respeito à reforma do Código Penal brasileiro, mas pretendo voltar constantemente à tribuna do Senado Federal para falar sobre este assunto e, mais do que isso, pretendo ser assíduo nesta comissão, porque o Brasil carece de uma reforma nesse instrumento que é o Código Penal brasileiro, para que nós tenhamos a vida em sociedade regrada de forma exemplar, e o Brasil precisa e merece isso. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente.